O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. A Arábia Saudita anuncia conferência para a paz na Ucrânia. Então, meu caro Matias, tivemos essa notícia, essa semana, né, dessa conferência que será realizada agora, neste final de semana, nos dias 5 e 6, tá, de agosto, na cidade de Jeddah, né, que fica no Mar Vermelho, que é a segunda maior cidade da Arábia Saudita, ali um destino internacional, tem resorts e tal. Fica no caminho de Meca para Medina também, né? Acho que é o principal aeroporto, inclusive, né, para ir para Meca. Bem lembrado. E a sede do Al Ittihad, né, um dos clubes aí que está contratando geral. Daqui a pouco a gente vai aprender geografia saudita pelo sauditão, né? Lembrando que nós temos Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Arábia Saudita, né? Por relação com a Rússia, né? Porque era o adversário de estreia da seleção russa na Copa do Mundo de 2018. Exatamente. Né? Mas aí agora tem o sauditão, o MBSzão, não sei como é que vão chamar, né? Mas eu já gostei que a Várzea de São Paulo já criou o Almoçar, né? É o que importa. Mas voltando aqui, né? A Arábia Saudita convidou 30 países, né, para participarem, especialmente países emergentes, potências regionais, né, como Indonésia, Egito, México, Chile, Zâmbia e principalmente Brasil e Índia, tá? O Brasil será representado à distância, tá, pelo Celso Amorim, né, o ex-ministro de Relações Exteriores, atualmente assessor internacional do Lula. O Celso Amorim não vai até a Arábia Saudita porque ele estará presencialmente na cúpula da Amazônia, né? Em Belém do Pará, né? Estão ocorrendo os diálogos amazônicos agora também. Também está ocorrendo o Encontro Nacional de Estudantes de RI, lá em Belém do Pará. E a gente ficou triste que a gente não foi convidado, mas tudo bem. Lembrando que a gente foi convidado para o evento que seria em Salvador. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia, né? Exatamente. Mas assim, estamos brincando e convidaram muita gente legal. Nossa querida Monique está lá em Belém, inclusive, né? Então, o Brasil, né, o Celso Amorim vai fazer o online, vai fazer home office. E os Estados Unidos também estarão presentes com o Jake Sullivan, conselheiro de segurança do Joe Biden, né, esse falcão que a gente tanto menciona aqui. E a Ucrânia também estará presente, talvez com o chefe de gabinete do Zelensky, né, o Andriy Yermak, ele que falou, né, entusiasmadamente, né, sobre essa cúpula de paz, né, e ele falou que as conversas devem girar em torno dos 10 pontos, né, da fórmula de paz ucraniana. E aí alguns dos nossos ouvintes já devem ter se perguntado, é a Rússia? Pois é, a Rússia não foi convidada. Então, o que acontece? Nós temos aqui duas possibilidades, tá? A primeira delas é que quem vai transmitir, digamos assim, os interesses russos é a própria Arábia Saudita. O governo saudita é um governo que nos últimos anos se aproximou da Rússia, especialmente pela questão do petróleo, como a gente mencionou agora no Giro de Notícias, inclusive. A Arábia Saudita, né, não aceitou produzir mais petróleo, mesmo sob pedido do governo dos Estados Unidos. O governo saudita e o governo Joe Biden estão completamente, né, em páginas completamente diferentes. Né? Joe Biden não chegou a cumprir a sua promessa de campanha, que a gente avisou aqui que ele não cumpriria, né, de tratar a Arábia Saudita como um pária internacional, mas, né, passa longe de ser uma relação afetuosa como era com o Donald Trump. Né? O primeiro destino do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos foi a Arábia Saudita. Né? Então, a primeira possibilidade é essa. É a Arábia Saudita que vai ali, né,
transmitir os interesses russos e falar, olha só, né, vê aí o que vocês acham, vê aí o que vocês querem, né, vamos aqui dialogar. Ou seja, é um passo rumo à paz. Não vai sair nada de concreto dessa cúpula. Isso é 99% de certeza. A outra possibilidade é que a ideia dessa cúpula seja trazer a Ucrânia, trazer os Estados Unidos e trazer esses países emergentes neutros, né, como Índia, Brasil, né, Indonésia, Egito, México, e falar, olha só, né, esses daqui são os pontos da paz ucranianos e o que é necessário fazer, como convencer vocês a apoiar a proposta de paz ucraniana. E esse caso, essa possibilidade, ela talvez seja ainda mais remota, né? Porque, vamos lembrar, a Índia, ela tem comprado cada vez mais hidrocarbonetos da Rússia a preço muito mais baixo e sem usar o dólar, e o que é bom para a economia indiana, né? A Índia é a maior população do mundo. O próprio ministro, né, de petróleo da Índia, né, quando ele recentemente, né, fez aquele tour pela Europa, né, ele falou, olha só, gente, eu estou representando um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. A gente precisa de petróleo. Não é porque tem uma guerra na Europa que a gente vai sacrificar a economia indiana, né? Ele falou, passou-se o tempo em que um problema na Europa era um problema mundial. O Brasil é a mesma coisa. O Brasil vai olhar e falar, olha, gente, a gente precisa dos fertilizantes, dos insumos agrícolas que vêm da Rússia, né? O chamado agronegócio, né? Porque agronegócio acabou se tornando um termo guarda-chuva para muita coisa, né? Mas a produção agrícola brasileira, ela é importantíssima para a economia brasileira, ela tem uma representatividade política enorme, desproporcional até, né? A chamada bancada do boi, né? Então, vamos falar, olha só, a gente não vai sacrificar a nossa economia por isso. Então, essa segunda possibilidade, ela é tão improvável quanto, melhor dizendo. Não vou nem dizer que é mais improvável, menos improvável, né? Mas ela é tão improvável quanto. Em ausência da Rússia, meu caro Matias, aí eu vou evocar um caos, né? Um folclore do futebol brasileiro. Eu vou explicar aqui, tá? Mesmo pro nosso ouvinte que odeia futebol, que não gosta de futebol, você vai entender porque eu tô falando disso, né? Você realizar uma conferência de paz para a guerra na Ucrânia, né? Pós-invasão russa da Ucrânia, sem a presença russa e com um formato ali um pouco complicado, né? Não é bem complicado, né? Mas você tem ali, né, a presença do Jake Sullivan, você tem a presença da Ucrânia e tal. Lembra a história, né, o caos de que na Copa do Mundo de Futebol de 1958, na Suécia, durante a preleção antes do jogo contra a União Soviética, né, o então técnico brasileiro, Vicente Feola, reuniu ali os jogadores e expôs ali a estratégia, expôs ali como seria uma jogada ensaiada brasileira. E o Garrincha, né, craque de bola e um misto ali de perspicácia com ingenuidade, né, perguntou pro Feola, você já combinou com os russos, professor? É atribuída a ele essa frase. Isso, é um folclore, né? Porque o Garrincha, até por ser esse cara, né, como eu disse, esse cara, eu quero ver se ele com um pouco mais... Não sei exatamente. É que a expressão folclórico, né, no futebol brasileiro, né? Então, mas ele era visto como alguém ingênuo. Isso, né? Ele era visto, né, aquela coisa, ele era muitas vezes até desmerecido nesse sentido, né? Então é atribuída, tem esse causo, e é mais ou menos isso. Do que adianta você realizar uma conferência, né? E você combinou com os russos, né? Porque... E aí vem o principal motivo de eu estar evocando esse folclore. E é o principal motivo de eu achar que essa conferência de paz provavelmente vai ser improdutiva. Tá? Mesmo que a Arábia Saudita represente os interesses russos, ou então que a ideia seja que os outros países apoiem a proposta ucraniana. Essa proposta dos 10 pontos, né, de paz ucraniana, ela, na perspectiva do governo ucraniano e de diversos governos europeus, ela é absolutamente legítima. Tá? É absolutamente legítima. A Ucrânia é um país invadido, vamos sempre frisar isso. Tá? A Ucrânia é um país que foi invadido.
A gente já aqui em mais de um ano já falamos de todo o histórico, né, a questão do direito internacional que é violado constantemente desde 99, né, com o bombardeio da Sérvia, enfim, blá, 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 mas a Ucrânia foi o país invadido. Então a Ucrânia falou, olha só, para paz eu quero isso, é uma coisa. Agora, dentre esses 10 pontos da paz ucraniana, estão pontos que são absolutamente inaceitáveis para a Rússia. Especialmente 2, que é a retirada russa da Crimeia, inclusive, e o estabelecimento de um tribunal para julgar autoridades e militares russos por crimes de guerra. A Rússia não vai aceitar isso. E aí volta ao que a gente sempre destaca aqui no programa, que hoje a guerra na Ucrânia ela tem um grande problema com o impasse, que é, você não tem uma solução militar de curto prazo, tá? A Rússia não vai conseguir tomar a Ucrânia inteira, não vai ocupar Kiev num futuro próximo, e a Ucrânia também não vai conseguir expulsar os russos das posições que eles já controlam pelas forças das armas. E, vamos lembrar, a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. A Rússia, se precisar, né, se a água, né, subir muito, bater aqui no pescoço, né, começar a ficar, né, você vai parecer que vai se afogar, tem o botão ali. Então, a realidade hoje, infelizmente, é que a situação na Ucrânia vira um conflito congelado, né? A gente já falou aqui de como parte da população dos Estados Unidos, né, já sofre da fadiga de guerra, de bilhões e bilhões serem enviados para a Ucrânia. Políticos republicanos questionam isso. Teremos eleições no país. Então, e aí... Porque se pensar, né, desde o Afeganistão já são mais de 20 anos, né, de que os Estados Unidos está envolvido... Uma guerra permanente. Né, mais de 20, né? Afeganistão é 2001, né? Então, e aí quando alguém fala um conflito congelado, né? O que isso pode significar? A Coreia é um conflito congelado há 70 anos. Tá? A gente repercutiu o armistício recentemente. Isso, né? Você não teve uma solução final, você não tem uma fronteira delimitada, você não tem um reconhecimento mútuo. Então, assim, um conflito congelado pode ser resolvido em alguns anos, em meses. Conflito de Artsakh é um conflito congelado desde a década de 1990. Península Coreana é um conflito congelado desde 1953. Tá? E por aí vai. Então, e eu falei um pouco disso, fazendo aqui um jabá para os nossos amigos, meu caro Matias, que ontem eu participei do primeiro programa ao vivo, né, dos 3 elementos, com Pirula, Emílio e Carlos Ruas. Tá no YouTube, estará nos feeds, é um podcast, né? Vai ser um podcast ali de entrevistas, o que você convencionou chamar de mesa-cast, né? Com vídeo e tal, mas, né, mais aprofundado, enfim, foi bastante legal, foi bastante divertido. Você será convidado em breve, já foi antecipado disso. Falaram que não convidaram a gente juntos porque no estúdio só cabem 4 pessoas. Então... E se juntar eu, você e o Pirula, então... Não, o programa teve 4 horas, né? E teve 4 horas porque, assim, a gente começou às 19 e aí, daqui a pouco, a portaria lá do prédio ia querer expulsar a gente. Mas eu falei um pouco sobre isso, né? Falei sobre se história é ciência ou não, né? Enfim, todas essas discussões aí. Então, sobre essa conferência de paz na Arábia Saudita, eu particularmente estou bastante cético, tá? Da Arábia Saudita, meu caro Matias, nós vamos agora para os drones. Por quê? Porque a Ucrânia, tá? Não reivindicou completamente, mas, né, obviamente, né, realizou ataques com drones a prédios em Moscou, tá? Incluindo um edifício em Moscou que abrigava escritórios de 3 ministérios russos, tá? E o Zelensky disse, né, que a guerra está voltando ao território russo e seus centros simbólicos, né? O governo russo anunciou que chegou a abater alguns desses drones, tá, que foram direcionados a Moscou. O aeroporto internacional de Moscou
foi fechado 2 vezes essa semana, tá? Por conta desses drones e da tentativa, né, de você abater os drones. Não se sabe ainda exatamente que tipo de drone que foi utilizado, então é muito improvável que tenha sido um drone disparado de território ucraniano e chegue até Moscou, tá? Não é uma distância curta. Então, né, foram que grupos pró-Ucrânia operando dentro da Rússia, alguma coisa assim. Não tivemos vítimas fatais. Tivemos uma pessoa ferida, né, e danos materiais nesses 2 episódios que, repito, foram em 3 dias, 2 episódios desses, tá, em Moscou. E aí uma notícia que eu achei curiosa é que foi o seguinte: a Turkmenistan Airlines, né, a empresa aérea do Turcomenistão, anunciou que vai suspender os seus voos para Moscou provisoriamente, né, devido ali ao fechamento do aeroporto, né, e essa possibilidade, né, enfim, de eventualmente serem atingidos, alguma coisa assim. E que os voos para a Rússia agora seriam direcionados para Kazan, né, Kazan, que é a capital do Tartarstão, né, tem o time do Rubin Kazan, que uma época ali foi um daqueles times que gastou muito dinheiro no mercado internacional, e aí algumas pessoas, né, tiveram contato. O Tartarstão é a principal república de maioria muçulmana dentro da Federação Russa. Vamos lembrar, né, a Federação Russa tem 21 repúblicas, né, dentro dela, é uma das principais cidades do Rio Volga, e é longe de Moscou. Então, assim, as linhas aéreas do Turcomenistão, né, evitar o espaço aéreo de Moscou é uma coisa, mas você direcionar o voo para Kazan, eu não entendi muito a lógica disso, né, porque não são próximos, não é, sei lá, se você direcionasse para São Petersburgo, talvez fizesse mais sentido, né? Então, se bem que eu acho que é equidistante. Pode ser. Moscou, São Petersburgo, Moscou, Kazan. Pode ser. Então... É que Kazan está mais próximo da Ásia Central, justamente. Isso. É uma população muçulmana, uma população historicamente próxima, né, das populações túrquicas, né? Enfim, então... Mas achei essa notícia curiosa e interessante para repercutir com os nossos ouvintes. Dos drones, meu caro Matias, nós vamos para o Mar Negro, né? E a questão das exportações de cereais. A Ucrânia, na última segunda-feira, dia 31, fechou um acordo com a Croácia, tá, para a exportação de cereais. Tá? Agora a produção agrícola ucraniana vai para a Croácia de trem, via a Romênia e depois a Hungria. A linha direta mais próxima, linha reta seria atravessando apenas a Hungria, mas vão utilizar o território romeno também devido às conexões ferroviárias já existentes, tá? E aí a partir da Croácia e de portos, né, no Adriático, vão exportar. Outra coisa que vai também ser utilizada para transportar é o próprio rio Danúbio, já que o extremo sul da Ucrânia está bem próximo da foz do Danúbio. Então isso vai permitir que a produção agrícola ucraniana seja exportada agora via o Adriático. Eu mencionei a Romênia e o Danúbio, né? A Rússia realizou ataques contra a região de Ismail, que fica justamente perto da foz do rio Danúbio, bem perto, tá? É na fronteira entre Ucrânia e Romênia. E a Romênia, lembrando que a Romênia é um país integrante da OTAN, protestou contra esses ataques, tá? Afirmando que colocou o seu território e o seu espaço aéreo em risco. Inclusive, Ismail, durante muito tempo, foi parte de Moldova, e para os nacionalistas romenos, né, ali os defensores, né, do irredentismo romeno, Ismael é uma cidade romena, tá? E aí fez parte ali, né, da região da Bessarábia, né, que foi transferida ali depois da Primeira Guerra Mundial. Então tivemos esse ataque que gerou um protesto, né, pela Romênia, repito. Também tivemos novos ataques contra a infraestrutura portuária de Odessa. E nessa última madrugada,
a Ucrânia, usando drones navais, realizou um ataque contra um navio de desembarque de tropas da frota do Mar Negro, um navio russo, tá? O navio Olenogorsky Gorniak. Ele, repito, é parte da marinha da frota do Mar Negro. Ele teve que ser rebocado de volta para o porto, e esse ataque foi perto do porto de Novorossiysk, que é um porto russo, é um porto no território de Krasnodar, não fica na Crimeia, tá? É um porto em território russo, então é um episódio ali de mais um ataque. Lembrando, a guerra na Ucrânia, os ucranianos foram os primeiros a utilizar na história um drone naval, tá? Como se fosse ali, né, esse drone que a Ucrânia tem utilizado, imagina o nosso ouvinte ali, imagina um jet ski, que é guiado, né, remotamente e explosivo, tá? Mais ou menos isso, não é um drone submarino, né, que são aqueles como se fossem torpedos, né, guiados remotamente, é como se fosse um jet ski esse, tá? Eu tô fazendo aqui uma certa analogia, tá bom? E aí a gente vai passar por outras notícias da guerra, meu caro Matias. Uma delas, importante, interessante, é o fato de que os países bálticos anunciaram que vão se desligar completamente da rede de energia elétrica russa, tá? Afirmando que é um absurdo, né, que esses países ainda estejam conectados. Eles não precisam mais de energia russa, mas ainda estão conectados, o que, segundo esses governos, deixa eles vulneráveis, tá? A Rússia realizou um ataque com mísseis estratégicos contra a cidade de Kryvyi, né, que é a cidade natal do Zelensky, inclusive, deixando pelo menos 6 pessoas mortas e 75 feridas, já que atingiu um alojamento de uma universidade, né, um prédio alojamento de uma universidade com apartamentos e tal, né, para nós dois ali seria atingir o CRUSP dali, né, o CRUSP é o conjunto residencial da USP, várias universidades têm algo parecido, né. O governo polonês, na última terça-feira, acusou Belarus de ter invadido seu espaço aéreo com helicópteros, tá? O incidente teria ocorrido durante um exercício militar em Belarus. O governo de Belarus afirmou que essas acusações são exageradas e que são utilizadas apenas para justificar o envio de mais forças para a fronteira, tá? Já que os helicópteros teriam entrado no espaço aéreo polonês por apenas alguns segundos, inclusive. De qualquer jeito, a Polônia, de fato, ordenou o deslocamento de mais tropas polonesas para a sua fronteira com Belarus. Também essa semana, o governo ucraniano publicou um relatório com 320 relatos do Oblast de Kherson, afirmando que a tortura foi usada de forma generalizada contra a população masculina do Oblast. Também tivemos o uso de violência sexual tanto contra homens quanto contra mulheres, afirmando que cerca de pelo menos metade da população que esteve em uma área de ocupação russa teria sido alvo de violência e de tortura, tá? O governo ucraniano afirmou que esses relatos e as câmaras de tortura evocam o genocídio dos cidadãos ucranianos, tá? Da cultura, da nacionalidade, né, ucraniana. Já em Moldova, meu caro Matias, um homem dirigindo um carro, tá? Ele intencionalmente bateu o carro, jogou o carro contra os portões da embaixada russa, tá? Na capital Chisinau. O homem tentou fugir e depois foi preso, tá? Ainda não há comentários sobre, né, a motivação dele. A Rússia adicionou a Noruega à sua lista de países não amigáveis, devido ao fato de que a Noruega expulsou 15 diplomatas russos. Tá, vamos lembrar que muitos desses diplomatas, na verdade, são muitas vezes oficiais de inteligência, pessoas que coletam e organizam informações no país onde estão baseados. E, finalmente, para a gente começar a sair, né, do conflito, no último final de semana, no último dia 30 de julho, começou a reforma
do monumento da Mãe Ucrânia, tá? Que é uma estátua, né, monumental em Kiev, ou Kyiv, tá? Uma estátua de aço de 102 metros de altura. É uma estátua que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto fotos nesse último ano e meio, né, da guerra na Ucrânia e tal. E o que acontece? Essa estátua, meu caro Matias, ela foi inaugurada em 1981, tá? E ela faz parte do complexo do Museu da História da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Tá? Onde você tem artefatos militares, você tem exposições, você tem um mausoléu, tá? Inclusive. E então, para o nosso ouvinte mais, né, que está prestando mais atenção, né? Porque às vezes tem um ouvinte que ouve em velocidade 2x, né? Às vezes ele deu uma pausa aí para pegar o detergente, não sei. Ele já ligou os pontinhos, né? É um monumento inaugurado em 81 para os mortos, né, para a participação da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, no escudo da Mãe Ucrânia está o brasão da União Soviética. E agora começou a reforma que vai substituir o brasão da União Soviética pelo tridente, né, o trizub, né, se preferir em ucraniano, né, que é o símbolo, né, nacional que está no brasão da Ucrânia, que remete ao selo do Volodymyr o Grande, né, o primeiro grão-príncipe de Kiev. Então, isso é parte, né, do distanciamento, né, da Ucrânia da Rússia, a desrussificação de alguns símbolos e também a dessovietização de alguns símbolos, tá? Na Ucrânia, né, como parte disso, porque, né, na Ucrânia, especialmente para os nacionalistas ucranianos, né, você tem a ligação, né, direta entre União Soviética igual Rússia. Não era assim, né, mas claro que a Rússia era a principal potência da União Soviética, ela tinha uma maior representação no Comitê Central, enfim. Mas o fato é, essa política de dessovietização e desrussificação, que ganhou muita força na Ucrânia desde 2014, né, desde os protestos de Euromaidan, agora chegou nesse monumento. E alguns dos ouvintes podem perguntar, mas por que só agora chegou nesse monumento? Porque ainda existia uma, eu não vou dizer uma resistência, né? Mas como parte dessa política de dessovietização, os monumentos da Segunda Guerra Mundial, eles estavam imunes. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial foi a guerra que envolveu a União Soviética, né? Não foi a Rússia que lutou a guerra, não foi a Ucrânia que lutou a guerra, foi a União Soviética que lutou a guerra. Né? Você teve ucranianos e russos, inclusive colaboracionistas, lutando pelos nazistas, enfim. Então agora, claro, como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, né, teremos essa reforma e que vai ser concluída no dia 24 de agosto, ou seja, daqui a 3 semanas, porque é o dia de independência da Ucrânia, né, independência proclamada em 91. Né? Então, essas são as notícias em relação à guerra e a Ucrânia, meu caro Matias. Agora a gente, rapidamente, algumas outras notícias europeias. Né? Esse nosso bloco europeu tá magrinho hoje. Né? Vamos começar pela Turquia, né? Que é um daqueles países coringas que a gente pode pôr na Europa, pode pôr no Oriente Médio, já que o governo turco protestou contra a Disney. Por quê? Porque a Disney ia fazer uma série sobre a vida do Mustafa Kemal Atatürk, né, que é o fundador da Turquia, o líder ali do movimento nacionalista militar turco. E muitos grupos armênios, tá, muitos grupos da comunidade armênia, da diáspora armênia nos Estados Unidos, incluindo o Comitê Nacional Armênio da América, pressionaram, fizeram um lobby para que a Disney cancele essa série. E a Disney cancelou a série. Tá? Disse que em vez da série vai fazer uma nova temporada de Kardashians. Não, em vez da série vai fazer um filme, tá? E que vai ser um filme ali que vai ser exibido apenas na Turquia, vai ter uma exibição mais reduzida, né? Já estava ali se especulando, né? Grandes nomes que fariam parte do elenco da série. A Emily Blunt,
estava especulada aqui como parte do elenco, e a pressão, né, dos grupos armênios foi afirmando que a série, abro aspas, glorificaria um ditador turco e um genocida, tá? Então, e aí o governo turco, obviamente, protestou, né, sobre essa questão, afirmando que ela foi uma vergonha, tá, para a Disney. Lembrando que o Erdogan não é fã do Ataturk, né, não é fã dos kemalistas, então ainda tem essa também, né? Esse papo de Estado laico, né? Estado laico é horrível, secularismo, meu Deus, judiciário independente, ó não. De lá, vamos para a Bósnia, tá? Já que diversas lideranças bósnios-sérvias, né, foram alvos agora de sanções pelos Estados Unidos, afirmando que elas estão tentando minar as instituições democráticas do Estado. A gente tem falado aqui de como o nacionalismo sérvio na Bósnia tem crescido, especialmente com Milorad Dodik, que abertamente fala, né, do fim da Bósnia. Ele fala, olha só, a parte sérvia da Bósnia tem que se separar e a gente tem que ser parte da Sérvia e acabou. Aí cruzamos o Adriático, meu caro Matias, né, com duas notícias italianas. A primeira delas é que o governo italiano anunciou que vai se retirar, né, da nova Rota da Seda, né, o Cinturão em Rota. Coincidentemente, né, essa notícia, né, veio logo depois daquele encontro da Giorgia Meloni com o Joe Biden, que a gente repercutiu semana passada, né? Lembrando que a Itália era a maior economia europeia que tinha assinado um acordo, né, para a cooperação com a China, né, e a participação na chamada Nova Rota da Seda. E a outra notícia aqui, vindo para a arqueologia histórica, né, é que foi anunciada em Roma, tá? Próximo do Vaticano, ali onde estava funcionando um hotel, a descoberta do teatro privado do imperador Nero, tá? Que já havia sido, né, citado em textos antigos, textos históricos e tal. Não se sabia direito a sua localização, se procurava, e agora estão escavando e descobriram os vestígios do teatro privado do imperador Nero. Considerando o dono do teatro, deve ser muito curioso, né? Um arqueólogo descobrir um lugar e falar: pessoas fizeram sexo aqui, né? Botaram fogo no lugar. Botaram fogo, mas antes disso rolou bacanal. Rolou muita coisa ali, tá? Né? Assim, coisas que deixariam os maiores escritores de contos eróticos rubros, tá? Enfim. Aí da Itália nós vamos para a Espanha, a gente continua no Mediterrâneo, mas vamos para a Espanha com duas notícias. A primeira delas é que a atual vice-presidente de governo, né, a atual vice-primeira-ministra, a Yolanda Díaz, apresentou na última quarta-feira, dia 8, uma proposta no Congresso espanhol, lembrando que a Espanha tem a Câmara Baixa e tem a Câmara Alta também, né, que daria status ao catalão, ao basco e ao galego de idiomas co-oficiais, tá? Permitindo, então, que legisladores dessas regiões possam utilizar seus idiomas em discursos e também a utilização desses idiomas em eventos públicos, tá? O uso dos idiomas regionais, hoje, ele é restrito às comunidades. Às comunidades de origem, né? Então, você daria um status cooficial nacional. Isso também permitiria, por exemplo, que você agora tenha uma escola catalã em Madrid. Tá? Dando um exemplo hipotético aqui. Então, sei lá, filhos de catalães que moram em Madrid por razões profissionais podem estudar nessa escola catalã em Madrid. E claro, né, a apresentação desse projeto nesse contexto é um aceno para a tentativa de formar, né, o que o Matias brincou, né, que seria a geringonça espanhola, né, essa frente... A geringonça. Né, unindo, né, os dois partidos catalães, os dois partidos bascos e o PSOE, né, o Partido Social Democrata Espanhol, para formarem a próxima coalizão de governo. E a outra notícia é que
na Espanha, foi anunciada, né, um projeto de pesquisa, né, que é financiado pelo governo espanhol, publicou um relatório, né, que eles já estavam trabalhando há anos nisso, né, identificando 357 combatentes estrangeiros, tá, que lutaram na Guerra Civil Espanhola pelas brigadas internacionais, tá, incluindo alemães, austríacos, neerlandeses, são as 3 principais nacionalidades. Outras nacionalidades também foram portugueses, mexicanos, tá? Então é um projeto de você identificar tanto os restos mortais quanto, né, pessoas que combateram e você não sabe direito, né, quem era, tal. Então teve esse anúncio muito interessante. Lembrando que eu e o Felipe escrevemos um capítulo introdutório à reedição do livro Lutando na Espanha, do George Orwell, que também combateu na Espanha, mas não pelas brigadas internacionais, que foi publicado no ano retrasado pelo selo Biblioteca Azul da editora Globo. Isso, né? O George Orwell é muito, nesse sentido, ele é muito curioso, né? Porque ele era um anti-stalinista, né? Ele depois, no fim da vida, ele vira ali até um anticomunista, mas ele era um socialista, né? Ele era um antifascista, né? Então ele tem esse caráter, né? Esse multifacetado. Aí vamos para Portugal, meu caro Matias, onde está ocorrendo, né, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, presença do Papa Francisco, e um evento que tem sido muito debatido em Portugal, já que, né, está sendo um evento bastante custoso, né, para o governo português. Eles estão discutindo, Portugal tem que gastar dinheiro para trazer o Papa, não tem e tal. Lembrando que é a primeira Jornada Mundial da Juventude pós-pandemia, então também atraiu muitos turistas, atraiu muitos viajantes, muitos peregrinos, né, na terminologia, né, utilizada por alguns deles. E a primeira delas foi aqui no Brasil, né? Foi antes da Copa, pouco antes da Copa, né? 2013. Há 10 anos. Isso, no Rio de Janeiro. E o Papa falou que né, é necessário promover a paz na Ucrânia e que os países devem oferecer recursos de paz, né, dando um comentário indireto ali sobre o fornecimento de armamentos. E outra declaração interessante que ele deu, né, foi de que as mulheres trans são filhas de Deus, né? Então, assim, o Papa usou o gênero correto, tá? O Papa, né? Então, assim, sei lá, né? Se você não é católico, isso não importa tanto assim, mas enfim. Lembrando que o Papa é um chefe de Estado também, então por isso que muitas vezes a gente coloca essas notícias aqui, né? Não é por uma questão religiosa. E finalmente, de Portugal, a gente pega um navio, vamos até o Reino Unido, já que o governo britânico, nessa semana, anunciou que vai liberar centenas de novas licenças para exploração de petróleo e gás natural na região do Mar do Norte. Leia-se Escócia. Também, para diminuir a dependência energética do país. E aí, por conta disso, tivemos um protesto de ambientalistas que cobriram, né, a casa barra mansão, não a residência oficial, Downing Street, a casa particular dele, né, casa barra mansão, repito, né, uma casa enorme, né, cobriram a casa dele ali de panos pretos, né, e o Greenpeace colocou ali uma faixa escrito Rishi Sunak, lucros do petróleo ou nosso futuro? Interrogação.